Pessoal, retornando, ainda falando de medidas de dispersão, agora nós vamos falar sobre medidas de assimetria, tá? E às vezes eu vejo muita gente confundindo isso daqui. A medida de simetria, ó, ela é um indicador da forma da distribuição dos nossos dados, tá? Então a gente vai conseguir olhar de uma forma mais visual como que está a distribuição dos nossos dados. Então, ó, ao construir uma distribuição de frequências em um histograma, está se buscando também identificar visualmente a forma da distribuição dos dados, tá? E normalmente nós temos essas três formas aqui, tá? Quando eu tenho uma distribuição simétrica, tá? Então vai fazer esse formato de sino aqui, que quer dizer o quê? Que a minha média, a minha mediana e a minha moda, ela tem o mesmo valor, tá? Então quer dizer o quê? Que meus dados são mais simétricos, né? Eu posso ter uma simetria negativa, na qual a minha média é menor que a mediana, que é menor do que a moda. Ou ela pode ser positiva, né? Que aí a minha moda é menor que a minha mediana, que é menor do que a minha média, tá? Então eu gosto bastante de analisar a simetria dos meus dados para poder entender como está a distribuição, tá? E aqui eu já até deixei aqui. Se eu quiser calcular a simetria, eu chamo a minha base de dados, chamo a coluna e digito esse parâmetro aqui, ó. Aí ele vai calcular qual que é a minha assimetria, né? Então deu 0,31. Então o que isso quer dizer, ó? Dá uma olhadinha aqui. Então eu tenho uma simetria positiva, certo? O meu valor é maior do que zero. Então quer dizer o quê? Que a minha moda é menor do que a minha mediana, que é menor do que a minha média. Então eu vou ter uma curva mais próxima dessa forma. Se eu chamar o Cibra, ó, chamei o Suber, cadê a plot? Chamei a base de dados, ó, e aí ele fez a curva para nós, ó. Então, veja que não ficou um formato de sino perfeito, né? Mas eu tenho uma simetria positiva, ou seja, a minha moda deve estar mais ou menos por aqui, né? A minha mediana por aqui e minha média por ali, tá? Bem, muito próximo aqui a essa imagem, tá? E qual que é a leitura que vocês têm que ter, gente? É entender essas distribuições, tá? Porque é sempre bom você olhar a distribuição para tentar entender como que está essa curva aqui do sino. Se ela está mais negativa, quer dizer o quê? A média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda, né? Então, por exemplo, naquele exemplo da loja que eu dei, você faz uma curva de faturamento diário, né? Aí você vê que, poxa, a média é menor do que a mediana, né? Que é menor do que a moda. Então você vai ter uma distribuição um pouquinho diferente. Se ela é mais simétrica, quer dizer o quê? Que a maioria dos dias as vendas é meio próxima, né? É próximo da média, que é próximo da mediana, que é próximo da moda, tá? Então é esse tipo de interpretação que você tem que ter ao analisar os seus dados, tá? E eu utilizo bastante essa questão de eu verificar a simetria dos meus dados, tá? Eu faço isso para todas as colunas, analiso, tento entender o que realmente está acontecendo aqui por trás, tá? Depois disso, nós temos as medidas de kurtose, que aí a medida de kurtose, ó, é o grau de achatamento da distribuição. O que acontece? Às vezes você tem valores que faz esse formato de sino, mas nem sempre pode acontecer dessa forma, né? Ele pode ter que nem tem o tipo das curvas aqui. Você pode ter uma curva ah, mais fechada, né? No caso aqui, mais aberta. Então você tem vários tipos de curva. E aqui, ó, quando eu tenho uma curva mais longa, né? Eles chamam de leptocurtica, né? Que aí você tem uma distribuição, uma frequência bastante fechada, né? Ó, você vê que ela sobe mais, né? E aqui tem as outros tipos, duas, que é a mesocurtica, né? Quando seus dados são razoavelmente concentrados em torno do centro, né? Que é essa terceira. E a quarta, que é a platicurtica, tá? Que aí quando a distribuição apresenta uma curva mais aberta, né? Os dados francamente concentrados em torno do seu centro, tá? E para a gente medir a kurtose, a gente chama a base de dados, a coluna, e chama o parâmetro
cortosas, tá? E aí ele vai te devolver um resultado aqui, que é 0,55. E se a gente analisar aqui, ó, o meu K, ó, ficou menor que 0,62, certo? Então quer dizer o quê? Que essa é uma curva leptocúrtica, certo? E aí a gente visualiza melhor quantos meus dados estão mais próximos do centro ou não, tá? O que eu aconselho, gente, sempre, é você aplicar todas essas medidas, tá? Aqui de dispersão, você entender o quanto dispersos estão os seus dados, tá? Que isso é importante quando você está fazendo uma análise, para você entender se você está trabalhando com os dados mais homogêneos ou não. Que nem eu dou exemplo lá da loja de sapato. Se você tem os dados mais concentrados, quer dizer o quê? Você tem faturamentos ali muito próximo do outro todos os dias, né? 1.200, 1.300, 1.500, 1.400. Agora, se você percebe que seus dados estão mais dispersos, ou seja, você vai ter ali números maiores, né? Então, você vai ter um faturamento um dia 1.200, outro dia 5.000, outro dia 1.500. Então, você tem que analisar isso nos seus dados para você entender como que está a distribuição deles, tá? E aí, aplique as técnicas para você entender, interpretar e também fazer o link com o seu negócio, né? Para você entender melhor realmente o que está acontecendo ali por trás, tá bom? Então eu fico por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo.